Ok, boa tarde a todos. Vamos continuar então com nosso estudo sobre cálculo 2. E hoje a gente vai estudar sobre multiplicadores de Lagrange, né? Na aula passada a gente já deu algumas ideias, certo? Agora vamos continuar com os detalhes, né? Sobre essa técnica que vai nos permitir resolver alguns problemas de otimização, né? Como aplicação do estudado durante a matéria, tá certo? Muito bem, então vamos citar aqui o problema que a gente deseja resolver, né? Então, problema. Em que consiste essa técnica, né? Então, desejamos, vamos anotar aqui, achar os extremos de uma função diferenciável digamos, f definida sobre um conjunto aberto de R3, né? Então, uma função f, uma função real, né, de três variáveis, né? Então, ela vai estar definida sobre um subconjunto U e toma valores na reta, né? Então, como sempre, esse U vai representar o domínio e vai ser, como a gente vai falar de função diferenciável, então vai ser um conjunto aberto, né? Então, pelo já visto na aula passada, né, precisamos de uma restrição. Tá? Então, vai estar sujeito à seguinte restrição dada por uma equação, né? Uma equação da seguinte forma, né? G, x, y, z igual a k, né? Onde esse k é um número real, né? Certo número real dado, informado aí, né? E essa função g que determina a equação vai ser também uma função diferenciável definida no mesmo domínio, né? Tá? Uma função, obviamente, de três variáveis, uma função real de três variáveis, né? Certo? Diferenciável, tá? Com G, uma função diferenciável. E outra imposição vai ser de que o gradiente dessa função, né, seja diferente do vetor zero, ou seja, pelo menos uma das derivadas parciais de g não se anula, tá? Já vamos explicar o sentido geométrico dessa restrição aqui. Beleza? Então, primeiro, o que significa essa equação aqui, né? O que significa trabalhar com essa condição, com essa restrição? Então, vamos chamar de S o conjunto de pontos, né, x, y, z, que pertencem a U, né, que é a região onde a gente está trabalhando, tal que esses pontos satisfazem essa equação aí, né? G em x, y, z igual a k. Pelo que a gente estudou, né, quando iniciamos nosso estudo sobre funções de várias variáveis, vimos que isto aqui representa a superfície de nível k, certo? Da função g, né? Então, aqui vamos anotar entre parênteses esse conjunto S, geometricamente, não é outra coisa que a superfície de nível k, né? De nível k, da função g, né? Da função g, tá? Então, como seu nome indica, né? Ela é uma superfície
certo? Então seria uma figura geométrica, digamos, em dimensão 2, né? Certo? Então vamos fazer a interpretação aqui, né? Olha, então aqui a gente vai ter nosso sistema de coordenadas x, y, z, digamos que este é z, y e aqui x, tá? X, y, z, né? Geometricamente, a gente tem então a superfície de nível K aqui que estamos chamando de S, tá? Tá bem? Então, digamos que essa região aqui, né, dentro de S3. Dentro de R3, aliás, tá? Ok. Bom, então, nós estamos tentando resolver esse problema aqui, né? Extremos de uma função, ou seja, pontos de máximo, pontos de mínimo, né? Dessa função com essa restrição aqui. Então, isso significa que esses pontos têm que morar, né? Geometricamente, têm que morar dentro dessa superfície, tá? Então, suponhamos que esse ponto aqui, P0, né, com coordenadas x0, y0, c0, é um valor extremo, tá? Ou seja, suponhamos que f, né, a função f, tem um valor extremo, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Então, vamos chamar de maneira geral valor extremo. Extremo no ponto P0, né? No ponto P0, digamos, de coordenadas x0, y0, z0, né? Que mora dentro dessa superfície de nível K, né? Tá? Ok? Muito bem. Então, agora vamos considerar uma curva que está contida em S, uma curva diferenciável, né? E que passa por esse ponto P0. Tá? Então, digamos, vamos considerar esta curva aqui, já vamos explicar por que a gente está fazendo isso daqui, né? Então, vamos chamar essa curva a curva C, tá? Então, vamos anotar aqui, seja C, então, uma curva diferenciável contida dentro da superfície, né? Um caminho, né? Nós chamamos a este tipo de funções de caminho, certo? Contida na superfície, vamos anotar aqui melhor, contida na superfície de nível S e que passa pelo ponto P0, tá? Ok, então, como ela é uma curva diferenciável, né, ela pode ser parametrizada por uma função diferenciável, né, que parte de um subconjunto, de um intervalo de R, que toma valores em R3, certo? Ou seja, uma parametrização, né, um caminho, né? Então, digamos que aqui está o intervalo, certo? Um intervalo aberto da reta, vamos chamar de I. E aqui está a parametrização, ou seja, o caminho que descreve essa curva, né? Então, esse ponto P0 vai ser via isto daqui, a imagem de algum ponto T0, né? E os restantes são as imagens dos pontos que estão dentro desse intervalo, né? Então, esse daqui é um intervalo aberto morando dentro de R, tá? Intervalo aberto. Tá? Então, essa curva aí a gente pode ver como sendo a imagem dessa função diferenciável. Não podemos ver tudo como um caminho, né? Então, vamos registrar isso da seguinte forma, né? Suponhamos que essa curva aí é determinada pela função φ, né? Suponhamos que C
é determinada pela aplicação diferenciável φ, né? Que é uma função que parte de um subconjunto, de um intervalo, na verdade, né? Esse aqui, então, é um intervalo, e toma valores em R3, né? Em R3, certo? Tá. E, então, essa curva aí, quando eu digo que está determinada por essa função, pode ser interpretada como que isto aqui é a imagem dessa aplicação aqui, tá? Bom, então esse daqui vai ser um caminho diferenciável, né? Então, para cada ponto do parâmetro t, esse φ em t vai ter três coordenadas, né? Um x que depende de t, a segunda que depende de t, y de t, e a terceira que depende de t também, c de t, não é isso? E esse ponto P0, né, onde acontece o extremo relativo, vai ser a imagem T0, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá com problemas, pessoal? Certo. Opa. Bom, qualquer coisa me avisam aí, tá certo? Bom, então vamos repetir aqui, né? Nosso problema é achar, né? Ou quer dizer, que condições, né, tem que satisfazer F e G, qual a relação entre elas, né, para que exista um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um valor extremo de F sujeito a essa restrição. Então, o que a gente está fazendo? Considerando essa equação aqui, geometricamente, a gente está vendo como uma superfície nível. Uma superfície, de fato, vai ser a superfície nível K da função. Opa, aqui eu disse função K. Não, desculpa, a função G, né? Perdão, aqui a função G. Certo? A função G. Tá, então vamos assumir que no ponto P0, que pertence à superfície nível K, obviamente, acontece um valor extremo, né? Pode ser o máximo ou o mínimo. Estamos considerando uma curva, né, contida totalmente em C, que passa por P0. Então, essa curva aí tem uma parametrização, né? A parametrização, ou seja, a aplicação que define essa curva é essa φ aí. Tá? Então, esse P0 vai ser a imagem de algum T0. E qualquer outro ponto por aqui vai ser imagem de algum ponto por aqui, certo? Então, a cada T você faz corresponder a φt, são pontos que moram aqui, tá? Beleza? Ok. Outra coisa aqui, esse φ de t, como é um caminho diferenciável, né? Em R3 vai ter essas coordenadas. xt, yt, ct. Três funções que dependem de t, tá certo? Tá, tudo bem. E agora, a gente vai fazer o seguinte, né? Essa superfície de nível, né? Ela mora dentro de U, ela está contida dentro de U, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Digamos que é o conjunto U, que vai ser o domínio, né? Pode ser, digamos, poderia você pensar uma esfera, digamos, né? Uma esfera sem considerar o bordo, né? Somente o interior de uma esfera, sem considerar o bordo, pode pensar, né? Conjunto aberto de R3. Este aqui é nosso U, esse está contido em U. E você sabe, pela hipótese, que a função f tem domínio U, né? Então, essa função pega qualquer ponto de U e transforma num número real, né? Aqui está a reta, tá bom? Então, veja bem, a gente pode fazer a composição dessas duas funções, né? Então, a gente pode pegar um ponto aqui, t, certo? Então, seu valor via φ vai ser um ponto aqui, φ em t, um ponto genérico dessa curva. E essa f vai transformar esse φ em t, que está dentro da curva, portanto, dentro da superfície, portanto, dentro de U, no número real, né? F aplicado em φ em t, tá certo? Ok? Em particular para T0, né?
T0 elevado em P0, e P0 elevado via F é um ponto que vai ser o máximo ou mínimo absoluto, o mínimo dessa função, tá? Muito bem, então vamos trabalhar com essa composição, né? Certo? Vamos anotar aqui. A gente tem, então, primeiro o domínio da φ, esse intervalo aqui, né? E aqui age a φ, né? Ela é elevada dentro de S, né? Porque essa curva que a imagem está contida dentro de S, que por sua vez está contida em U, e daqui age a função f, toma valores na reta, né? Então temos essa composição aqui que vamos chamar de H, tá? Bem, então o que está acontecendo aqui? Como estamos assumindo que f tem extremo em P0, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, certo? Em P0. E esse P0 é a imagem via φ de T0 desse número, tá? Então, a função composta H vai ter extremo no ponto T0, né? Em T0. Tá certo? Então, deixa eu ver quem está por aqui. Tá? Então, olha, seguinte. Por exemplo, suponha que essa função f tem um ponto de máximo em P0. Tá? Então, a função composta vai ter também um ponto de máximo em T0. Por quê? Porque, olha, a função composta f composta em φ em t. Φ em t são pontos que estão aqui nessa curva e, portanto, dentro de U. E para qualquer ponto de U, né? Se você compara f aplicado a um ponto daí, vai ser menor ou igual que f aplicado em P0. Tá? Então, a função composta vai ter máximo em T0 aqui. Tá? E da mesma forma, se fosse um ponto de mínimo. Tá? Agora, essa função composta agora é uma função de uma variável com valores na reta. Ou seja, é uma função do tipo que a gente estuda em cálculo 1. E, aliás, é uma função diferenciável, né? Este daqui, você tem que observar que essa função é diferenciável, tá? Porque é uma composição de duas aplicações diferenciáveis, tá? Então, como essa função h tem extremo, né? Por cálculo 1, necessariamente, a sua derivada em T0 tem que ser 0. Né? Então, pelo visto aqui, cálculo 1, toda vez que eu menciono assim por cálculo 1, é fazendo referência ao que você já viu, né, no curso anterior. Então, a derivada dessa função h no ponto T0 tem que ser necessariamente igual a 0. Só que, graças à regra da cadeia, né? Aqui entra a regra da cadeia que a gente estudou, né? Regra da cadeia para funções compostas, né? Esta derivada aqui pode ser calculada como sendo o gradiente de f, ponto T0, né? Produto interno pela derivada de φ em T0, tá? E tudo isso daqui é 0. Geometricamente, essa derivada aqui vem a ser o vetor tangente a essa curva justamente no ponto T0, tá? Então, vamos anotar aqui, né? Aqui está a derivada no ponto P0, certo? Isso aí é filinha em T0, tá? Esse vetor aqui, né? Que representa a direção dessa reta tangente, aliás. Certo? Tá, muito bem. Então, ele está dizendo, olha, esse vetor tangente aqui, certo? Geometricamente, esse vetor tangente aqui vai ser perpendicular ao gradiente de f em φ em T0.
Mas φ em T0 é o P0. Este ponto, φ em T0 é o P0. Então, a gente tem a primeira equação, ó, gradiente de f em P0 multiplicado internamente por esse vetor derivado aí é zero, tá? Então, geometricamente, isto aqui significa uma relação de perpendicularidade, né, entre o vetor gradiente e esse vetor derivada, que representa, né, a direção da reta tangente a essa curva, né, que passa por P0, justamente aí, tá? Muito bem, então, primeira relação aí, vamos anotar. Por outro lado, né, vamos guardar então essa informação aí, vamos chamar de estrela, digamos, certo? Muito bem. Então, agora, por outro lado, isto aqui vai ser muito importante, né? Por outro lado, como essa curva aí é uma curva que está contida dentro de S, né? Isso significa, então, dito de outra forma, né, como este daqui é a parametrização, né, φ em t vai pertencer a S, qualquer que seja o t que pertence aí, nessa condição que a gente viu, né? Qualquer t aqui, né, os valores de φ estão aqui, dentro da curva e, portanto, dentro de S. E se estão dentro de S, satisfazem a relação de S. Qual é a relação de S? S é a superfície de nível aqui, ó. Então, G aplicada em cada um desses pontos aqui tem que ser uma constante, né? Então, vamos anotar isso daí, tá? Isso daqui não é outra coisa que x em t, y em t e z em t, beleza? Tá? E então a gente vai ter, como está em S, G aplicado nesses pontos que dependem do t é igual a constante K, né? A constante K. E essa relação aí vale para qualquer t do intervalo aí, tá? Obviamente aqui a gente pode derivar, né? Então, derivando para ver a outra relação, né? Derivando com relação a t, porque esse aqui vai ser uma função de t. A gente vai ter, pela regra da cadeia, novamente, a seguinte relação, né? Estou derivando o lado esquerdo, tem que ser igual a derivado do lado direito. Esta aqui é uma função composta. Isto daqui não é outra coisa que g, né, em φ em t igual a k. Então, novamente, pela regra da cadeia, vai ser gradiente de g em φ em t, certo? Multiplicado internamente, né, pela derivada de φ em t. E a derivada de uma constante, essa constante k é zero, tá? Então, essa relação vale novamente para todo t que está aí. Qual é a interpretação, então? Olha, novamente, então, significa que esse gradiente aqui vai ser perpendicular a essa derivada aqui, a esse vetor derivada, né? Agora, é importante a hipótese inicial, onde nós estamos assumindo que essa G tem um gradiente diferente de zero sempre, tá? E outra coisa, se você, por exemplo, no lugar de tomar essa curva aqui, você trabalha com qualquer outra curva, para qualquer ponto que more dentro dessa superfície. Tá? Então, você vai obter uma relação semelhante, né? No segundo caso, a essa última que a gente obteve. Tá? Então, isso aqui, geometricamente, significa que esse vetor gradiente da G vai ser perpendicular, certo, a esse vetor tangente aqui. Então, ele vai ser um vetor que é perpendicular sempre a qualquer vetor tangente. Portanto, esse daqui representa geometricamente um vetor normal ao plano tangente à superfície de nível K.
Tá bom? Essa é a interpretação geométrica. Por isso que a gente exige que o gradiente seja diferente de zero. Então, em particular, para t igual a zero, né? Para t igual a zero, t0, né? Desculpa. T igual a t0, né? A gente vai ter, então, que o gradiente de g φ em t0. Mas quem é φ em t0? O próprio p0, certo? Vai ser perpendicular a φ em t0, tá bom? Então, como já falado, né, esse vetor aqui vai representar o vetor normal ao plano tangente à superfície de nível que passa pelo ponto T0. Então, nosso gráfico aqui, né, nesse gráfico aqui, dentro dessa superfície de nível, né, aqui, então, você pode pensar num plano tangente aqui, vamos desenhar vamos pintar de outra cor aqui, né? Então, imagine que aqui você tem um plano tangente, tá? Plano tangente a essa superfície de nível, certo? Então, essa relação, como já comentado, está dizendo, olha, esse plano tangente aqui, que você pode chamar de π, esse plano tangente aqui, π, tem um vetor normal, que é o vetor gradiente, tá? Aqui tem um vetor normal, vai ser o gradiente de g em P0, tá? Certo? Um vetor normal, um vetor perpendicular, certo? Tá bom? Um vetor normal aí. Muito bem, então agora eu queria que vocês comparem, né, as equações que a gente obteve. Ó, aqui a gente obteve, por um lado, que o gradiente de f em P0 é perpendicular a essa derivada aqui, certo? E por outro lado, a mesma história funciona para o gradiente de g em P0, também vai ser perpendicular, né, a φ em P0, tá? A derivada de φ em T0, certo? Derivada de φ em T0. Tá, bom, então, dessas duas relações, né, necessariamente a gente vai obter que, sendo esses dois vetores ambos ortogonais a esse vetor aqui, né, certo? Então, esses outros vetores têm que ser necessariamente paralelos. Não? São dois vetores, né, têm que ser paralelos. Então, este daqui, gradiente de φ em P0, tem que ser paralelo ao gradiente de g em P0, tá certo? E como a gente expressa a noção de paralelismo em termos analíticos, digamos, pelo aprendido em cálculo vetorial, isso significa que um tem que ser múltiplo do outro, né? Então, isso significa que vai existir uma constante, né, um número real, de tal forma que você pode expressar isto daqui, né? Gradiente de f em P0 tem que ser igual a lambda vezes o gradiente de g em P0, beleza? E esse lambda aí, né, como já falamos, né, é chamado de multiplicador de Lagrange, tá? Multiplicador de Lagrange. É por isso, veja bem, um resumo então do que a gente... Porque na aula passada a gente apresentou a técnica, né? Agora estamos, de alguma forma, né, não formalizando, mas dando as ideias de por que isso realmente acontece, né? Veja bem, você quer um máximo ou um mínimo, tá? Então, se você assume a existência, necessariamente tem que ser satisfeita essa condição. O gradiente de f, no candidato a ser extremo, tem que ser múltiplo do gradiente de g em P0. É nesse ponto. E além disso, esse ponto tem que morar dentro de G, porque está sujeito a essa restrição. Esse ponto, né, onde vai acontecer, o extremo mora dentro de S. Tá bom? Então tem que satisfazer essa equação. É por isso que para a gente
ver quais são as possibilidades onde isso acontece, certo? Temos que resolver as seguintes equações, né? Em que pontos vale isso daqui? Né? E, necessariamente, G tem que ser igual a K. Beleza? Isto aqui, então, resume as equações que vão permitir nos achar os pontos onde possivelmente acontecem os máximos ou mínimos, certo? Tá, obviamente, aqui como você tem 3 coordenadas, né? Então, essa primeira relação aqui se traduz em 3 equações, mais a outra, então a gente vai ter realmente 4 equações, né? Então, vamos ver um exemplo. Tá? Outro exemplo, aliás, porque a gente já resolveu um exemplo na aula passada, né? Então, vamos ver mais um exemplo. Tá bom? Tá? Então, tudo isso aí tem uma interpretação geométrica, né? Não é, você tem que fazer tal coisa, mas por quê, né? Vamos tentar explicar realmente por que funciona essa técnica, né, devida ao Lagrange. Determine seu problema, os pontos, né, os pontos da esfera x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 4. Né? Então, esses pontos têm que morar dentro dessa esfera. Aí você já tem a restrição. Isso aqui seria G e esse aqui seria o K. Né? Que estão mais próximos e aqueles que ficam mais distantes do ponto com coordenadas 3, 1 e menos 1, tá bom? Então, deixa eu aqui apagar isso. Tá bom? Então, olha, a gente vai considerar que função aqui? A função distância, né? Porque você quer maximizar e minimizar a função distância. Distância entre 2 pontos, né? Então, vamos ver qual é a situação geométrica aqui. Então, você tem uma esfera, né? A esfera x quadrado mais y quadrado igual a 4, não é isso? Igual a 4, né? Digamos que... Opa. Tá? Então, digamos que você tem essa esfera aí, tá? Certo? Apenas para ter uma ideia, né? Essa daí, digamos que é sua esfera, né? Tá? Então, aí você pega um ponto arbitrário dentro dessa esfera, digamos, x, y, z, né? E externamente você tem um ponto com coordenadas 3, 1, menos 1. Obviamente, esse ponto não pertence à esfera, né? Caso contrário, a distância seria 0, né? Então, não teríamos nada a demonstrar. Então, você pode calcular a distância, né? A função distância entre os dois pontos. Não é isso? Vou chamar de D. Como é dada essa distância? Essa distância é simplesmente a raiz quadrada, né, da soma de quem? Das diferenças ao quadrado. X menos 3, das coordenadas, né? X menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais z menos 1. Né? Aqui tem um menos 1. Então, tem que ser z mais 1 ao quadrado, tá bom? Então, isso daqui deveria ser a função que a gente tem que maximizar, sujeita à restrição de que esses pontos estão morando dentro da esfera, né? Mas como já vimos, né, trabalhar com raízes é um pouco chato, né? Então, em lugar de trabalhar com raiz, a gente trabalha com o quadrado disso aqui, né?
certo? Porque se você maximiza ou minimiza o quadrado, está maximizando e minimizando a distância, tá? Muito bem, então você vai considerar a função distância ao quadrado, né? Distância ao quadrado, que vai depender de 3 variáveis, né? Certo? Esta daqui, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais c mais 1 ao quadrado. Então, essa daí é a função que você quer maximizar ou minimizar. Tá? E a restrição tem aquela equação, né? Vai estar dada por essa condição aqui, ó, pontos que estão aqui nessa esfera. Então, a função vai ser x quadrado mais y quadrado mais c quadrado. E seu k, né, a superfície nível k seria 4, beleza? Aí, ó. Tá? Então, o k vai ser igual, vamos colocar aqui parênteses, k igual a 4, né? Beleza? Ok, então, o método. Resolver essas equações aqui. Gradiente de f. O que significa gradiente de f? Tá? Vou fazer aqui de maneira geral. Isto, derivada de f com relação a x na primeira coordenada tem que ser igual a lambda vezes derivada parcial da g com relação a x na primeira coordenada, na segunda com relação a y, né? E na terceira com relação a z, né? Então aí tem 3 equações, correto? Mais essa equação aqui, né? Essa equação g igual a k, certo? Aí estão as 4 equações, né? Tudo aqui, na verdade, é equivalente, né? Certo? Temos 4 equações aí, tá? Ok? Então, quais são as derivadas parciais da f? Vamos montar aqui nosso sistema. Derivada parcial da f com relação a x vai ser o seguinte. 2, né, desse x menos 3 multiplicado pela derivada x menos 3. É 1. Tem que ser lambda vezes a derivada de g com relação a x. 2x, beleza? 2x. Né? Esse 2 aí pode ser cortado e você vai ter a seguinte equação, né? X menos 3 igual a lambda vezes x, correto? E vamos chamar a essa de equação 1, tá? Agora, da mesma forma, com relação a y. Derive com relação a y. 2 desse multiplica y menos 1. Teríamos que multiplicar pela derivada y menos 1, que é igual a 1. Tá? Então, pronto, ficou aí. Lambda vezes a derivada de g com relação a y. 2y, né? Cortamos o 2 e ficamos com a equação y menos 1 igual a lambda vezes y. E a essa relação, essa equação vamos chamar, vamos indexar como sendo a equação 2. Terceira equação, a mesma brincadeira com relação a z, né? Derivar com relação a z. Aqui vai ser 2z mais 1, não é isso? 2z mais 1, ó. 2z mais 1 igual a lambda vezes, derivada com relação a z aqui, 2z. Vamos eliminar 2 e vamos ficar com a equação z mais 1 igual a lambda vezes z. Não é isso? Terceira equação. E a quarta equação é dada pelo fato de que esse ponto tem que morar dentro da superfície nível x quadrado mais y quadrado mais c quadrado igual a 4, dentro dessa esfera aí, né? X quadrado mais y quadrado mais c quadrado igual a 4, correto?
Então, essa daí seria a nossa equação número 4, tá? Perfeito. Bom, então, a ideia é achar os pontos, né, que satisfazem essas simultaneamente, é claro, essas 4 equações. E esse lambda aí, ele certo, serve muitas vezes como um auxiliar aí, um parâmetro auxiliar, né? Olha, da equação 1 você vê que x pode ser isolado e deixar tudo em termos de lambda, né? E em 2 também, e em 3 também. Então, tanto x, y, c, podemos tudo expressar em termos de lambda. E então, podemos substituir na equação 4 e calcular o valor ou valores de lambda. E uma vez obtidos, acharemos os valores de x, y e z, que são de nosso interesse. Tá? Então, vamos trabalhar o seguinte. Na equação 1, né, a equação 1 aqui, vamos tentar isolar, né, o x, né? Como a gente pode fazer isso aí, tá? Olha, esse lambda x pode passar do lado esquerdo e você teria x menos lambda x e esse 3 do lado direito, né? E aqui, obviamente, x pode ser colocado em evidência e vai ficar 1 menos lambda, não é isso? Igual a 3, onde a gente vai ter que x é igual a 3 dividido por 1 menos lambda. Claro, alguém pode perguntar, professor, e se lambda é igual a 1? Isso aqui não faria sentido, né? Mas veja bem, lambda não pode ser igual a 1 aqui, porque se lambda fosse igual a 1, aqui você teria x menos 3 igual a x. Então, x corta e teria menos 3 igual a 0, que é impossível. Então, note então que lambda é diferente de 1. Não pode ser 1, tá? Lambda não pode ser 1, né? Porque se fosse, como eu já disse, né? Substitui aqui, ou aqui, por exemplo. Lambda igual a 1. Você teria y menos 1 igual a y. Ou seja, menos 1 igual a 0. Impossível. Então, lambda diferente de 1, portanto, faz sentido isto aqui, tá? Ok, da mesma forma, só que em 2, teríamos y menos 1 igual a lambda vezes, né? Y. E aqui, né? Novamente, passando do lado... acho que já vou fazer direto isso. Esse lambda aí vou passar para o lado esquerdo, né? Certo? Lambda y aqui do lado esquerdo, 1 do lado direito, né? Aqui você coloca y em evidência, fica 1 menos lambda igual a 1, né? Portanto, y tem a seguinte forma, 1 dividido por 1 menos lambda, certo? Na equação 3, aquela aqui, ó, passa esse negócio do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então, vai ficar z menos lambda z menos lambda z, e esse 1 aqui passa do lado direito como sendo menos 1, né? Menos 1. Aqui no lado esquerdo você coloca em evidência c multiplicado por 1 menos lambda igual a menos 1, portanto, z vai ser igual a menos 1 dividido por 1 menos lambda, tá? Então, x, y e z estão todos em termos de lambda. Então, vamos substituir todos esses caras aqui em 4, tá bom? Então, na equação 4, vamos trabalhar em 4, porque aí a gente teria uma equação de uma variável só, né? Então, quem é x? 3 dividido por 1 menos lambda ao quadrado seria 9 dividido por 1 menos lambda ao quadrado, não é isso? Mais y ao quadrado. Só que y é 1.
1 dividido por 1 menos lambda ao quadrado seria 1, né, dividido por 1 menos lambda ao quadrado, mais z quadrado, não é isso? Z quadrado vai dar a mesma coisa. 1 dividido por 1 menos lambda ao quadrado. E tudo isso é igual a 4, né? Estamos trabalhando nessa esfera. Tá? Olha, temos um denominador comum, que é 1 menos lambda ao quadrado. Tá certo? E daqui, então, a gente podemos somar os numeradores, né? 9, 10, 11. Então, você vai ter 11, né, dividido por 1 menos lambda ao quadrado, vai ser igual a 4, não é isso? Então, esse 4 pode passar aqui, né, a dividir, e 1 menos lambda a multiplicar. Então, a gente vai ter 1 menos lambda ao quadrado, né, vai ser, então, igual a 11 quartos, não é isso? 11 quartos. 11 quartos, beleza? Consequentemente, lambda, ou aliás, 1 menos lambda, 1 menos lambda vai ser igual a quê? Pode ser raiz de 11 dividido por 2, né? Ou pode ser 1 menos lambda igual a menos raiz de 11, né? A raiz positiva e a raiz negativa, não é isso? Tá? Olha, estamos com uma equação quadrática, Não é porque eu estou calculando a raiz quadrada, não, é porque estou com uma equação quadrática. Equações quadráticas têm duas raízes, tá? Se você simplesmente trabalhar com raiz de 11 quartos, você não vai dizer mais menos, né? Simplesmente é positivo. Mas aqui é um quadrado, então tem que ser ou a raiz positiva ou a raiz negativa, tá? Bem, daqui precisa calcular o valor de lambda? Não, porque, veja bem, aqui todos esses caras estão em termos de 1 menos lambda. Como a gente já tem 1 menos lambda, então já diretamente podemos calcular x, y, z. Tá? Então, vamos ter duas possibilidades, né? Logo, tá? Caso, vamos primeiro aqui, se 1 menos lambda toma o valor positivo, né? Esse aqui, raiz de 11 dividido por 2. Então, os valores de x vão ser os seguintes, né? X, y e z, né? X é o quê? É 3. X é 3 dividido por L, né? 3 dividido por isso, né? Tá? Mas dividir por uma fração é simplesmente multiplicar pelo recíproco, né? Então vai ser 3 dividido por isso. Então seria 3 multiplicar por 2, 6 dividido por raiz de 11. Certo? Y seria 1 dividido por isto. Então é simplesmente invertir, né? 2 dividido por raiz de 11. E z vai ser, é menos 1, né? É menos 1. Então vai ser menos 2 dividido por raiz de 11. Não é isso? Tá? Olha aqui, ó. X, 3 dividido, 1 dividido, menos 1 dividido. Tá bom? Perfeito? E agora a segunda possibilidade. Já temos aí um ponto. Temos um ponto aí, né? Tá? E a outra possibilidade é trabalhar com raiz, ou menos raiz de 11 dividido por 2. Né? Então, se 1 menos lambda fosse igual a menos raiz de 11 dividido por 2, né? Então, a única coisa que vai mudar é o sinal, né? X vai ser menos 6 dividido por raiz de 11. Y vai ser menos 2 dividido por raiz de 11. E Z vai ser igual a mais 2. Né? 2 dividido por raiz de 11. Tá bom? Então, veja bem. Os extremos relativos necessariamente têm que acontecer
em esses pontos com coordenadas esses daqui ou esses daqui. Como então a gente vai saber quem é quem? Porque eu estou procurando pontos mais próximos e pontos mais distantes, né? O enunciado original, né? Olha, queremos achar os pontos mais próximos, ou seja, a menor distância, né? E aqueles mais distantes, a maior distância, né? Desse ponto aqui, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente calcular a função f em cada um desses pontos, ou calcular a função d, não é isso? Para achar a... É mais fácil calcular f, a d é simplesmente a raiz quadrada de f, né? Então você tem que calcular f em cada um desses pontos, tá? Para decidir quem é quem, né? Então, finalmente, né? Vamos calcular f no ponto, este daqui, né? 6 raiz de 11, né? Menos não, 2 raiz de 11, desculpa, e menos 2 raiz de 11, no primeiro ponto, né? Certo? Aí, ó. Mas quem era a função mesmo? A função f esse valor menos 3 ao quadrado, x menos 3 mais y menos 1 mais c mais 1, tá? Deixa eu colocar aqui. Isto aqui vai dar 6 raiz de 11, né? Vai ser menos 3 ao quadrado mais, né? Esse outro valor, 2 raiz de 11, menos 1 ao quadrado, não é isso? Mais esse valor aqui, menos 2 raiz de 11, mais 1 ao quadrado, não é isso? Tá? Olha, veja que esse valor aqui e esse valor aqui são os mesmos, né? Porque a diferença entre as caras que aparecem dentro é simplesmente o sinal, né? Mas o número, o seu oposto elevado ao quadrado, dá a mesma coisa. Certo? Bom, então este daqui, não sei se vou precisar fazer as contas todas. Vou deixar assim. 6 raiz de 11. Aqui tem um 2 também para colocar. Um 3, né? Ah, tá. Olha, veja o seguinte. Tá vendo que aqui temos 6, aqui temos 3. Podemos colocar 3 em evidência, não é isso? 3 em evidência. Podemos, não? Olha. Aqui a gente pode colocar 3 em evidência e vai ficar o quê? 2 raiz de 11, né? Estou fatorando, viu? Menos 1. Tá vendo? Ao quadrado. Né? Mais, vou deixar assim, 2 raiz de 11 menos 1 ao quadrado. E, como já indiquei, esse número é igual que esse. Tá? Porque se você considera o menos, o oposto, vai ser esse. Então, são iguais, porque está elevado ao quadrado. Então, veja bem aqui, ó. Esse cara aqui é 3 elevado ao quadrado. E aqui temos uma coisa em comum. 2 raiz de 11 menos 1 que aparece, ao quadrado, que aparece aqui e aparece aqui. Então, vai ser 3 ao quadrado é 9. 9 vezes isso, mais uma vez esse, mais uma vez esse. Ou seja, 11 vezes esse número ao quadrado, né? Aqui é menos. Tá? Aqui é menos. Certo? Agora tá bem. 11 vezes esse número aí, tá? Vou deixar indicado aí. Vou deixar indicado aí, tá bom? Guarda aí. No outro número, né, no oposto, vamos ver o que acontece, né? F avaliado no outro número, ou seja, no oposto desse daqui, né? Menos 6 dividido por raiz de 11, certo? Menos 2 raiz de 11, menos 2 raiz de 11,
E aqui é 2 raiz de 11. Né? Isso aí vai dar quanto? Era esse número menos 3, né? Então é menos 6 raiz de 11 menos 3, tudo isso ao quadrado, mais esse número aqui, eu dou raiz de 11, era menos 1, não é isso? Porque era x menos 3 ao quadrado, mais y menos 1, mais z mais 1. 2 raiz de 11 mais 1, tá bom? E aqui você pode observar que aqui tem menos, menos. Pode fatorar menos, né? Menos ao quadrado dá mais. Então, esse número vai ser igual que esse número. E da mesma forma, aqui, ó, esse menos também pode ser cortado. E 3 colocado em evidência, né? Então, eu vou colocar já diretamente 3, que vai ficar 2 raiz de 11, mais 1, tá? Tudo isso ao quadrado, mais esse número que seria igual a esse daqui, né? Tá? Veja que não é necessário você fazer diretamente as contas. É melhor dar um pouco de forma e depois simplificar. Então, aqui ó, você vai ter ó, 3 ao quadrado, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. 11 vezes esse número aqui, ó, 2 raiz de 11 mais 1 todo ao quadrado, tá? Agora tá fácil comparar, né? Vamos comparar esse número aqui, né? Esse número aqui, com esse número aqui. Dá para comparar tranquilamente. Ambos têm 11, então não faz diferença. Mas aqui uma diferença, ó, 2 raiz de 11 menos 1, né? Ao quadrado. E aqui é mais 1. Então, obviamente, esse número daqui vai ser maior. Beleza? Então, comparando, você vê que o número que está acima é menor, né? Porque aí é menos, né? Comparando, então, f no ponto, quando era aqui mais, menos, 6 raiz de 11, né? Aqui é 2 raiz de 11, e aqui é menos 2. Essa daí é uma quantidade menor que f na sua antípoda, né? Certo? Nesse ponto. Ambos os pontos estão dentro da esfera, certo? Antípoda significa o ponto que está, digamos, é o ponto simetricamente oposto, tá certo? Por exemplo, este daqui é somente mudar o sinal, né, dentro da esfera, né? Então, como essa quantidade aqui é menor, nesse ponto aqui você obtém o ponto mais próximo, tá? Então, aqui você vai ter o ponto mais próximo e aqui você vai obter o ponto mais distante, tá bom? Então, em resumo, o ponto mais próximo, né, que resolve esse problema, esse ponto aqui, 6 raiz de 11, 2 raiz de 11 e menos 2 raiz de 11, tá bom? E o ponto mais distante, e o ponto mais distante é sua antípoda, né? Mais distante é aquele com coordenadas menos 6 raiz de 11, né? Menos 2 raiz de 11, e esse outro daqui, né? É 2 raiz de 11, certo?
Então, somente para ter uma ideia de que significa antípoda aqui na esfera, né? Digamos que se um desses pontos é o, digamos, é o mais próximo, esse daqui, né? Então, a antípoda seria aquele diametralmente oposto, né? Ou seja, você traça um segmento que vai passar pela origem, né? Corta aí, certo? E seria este ponto aqui, digamos, com as coordenadas mudadas de sinal, certo? Esse problema está dizendo, olha, um desses é o ponto mais próximo, tá? E sua antípoda, o ponto mais distante, como calculado aqui usando a técnica dos multiplicadores de Lagrange, beleza? Agora, a gente está trabalhando, por enquanto, né, com uma condição, certo? Mas podemos trabalhar com duas condições também, ou seja, com duas restrições, né? Então, vamos ver aqui, rapidamente, analisar esse caso e apresentar um exemplo, tá bom? Então, duas restrições, certo? Então, o problema vai continuar sendo o mesmo, né? Só que, como indicado aqui, vamos ter duas condições, certo? Então, vamos escrever aqui, né? Qual é o objetivo, o nosso problema? Desejamos otimizar, digamos, otimizar essa função aqui. Como sempre, as condições são as mesmas, né? Um subconjunto aberto de R3, né? Uma função diferenciável, né? Que toma valores na reta, né? Qual vai ser a diferença com o caso anterior? Bom, que aqui a gente vai considerar duas restrições. Sujeita a duas restrições. Duas restrições, certo? Duas restrições, né? Que restrições são dadas por duas funções diferenciáveis, né? G x, y, z igual a uma constante K e outra função, digamos, H, outra equação, né? Igual a L, certo? Ambas, tanto G como H, né, são funções diferenciáveis, né? Definidas sobre U. Tá bom? Diferenciáveis. Tá bom? Então, o que vai acontecer nesta situação aqui? Tá? Um momentinho aqui, por favor. Eli, liga, por favor. Tá, então, o que vai acontecer? Olha, se nós lembramos como a gente trabalhou, né, no caso de uma restrição, certo? Vamos aqui, olha. Em todo momento, a gente viu que, por exemplo, né, no ponto onde a função toma valor extremo, né, um ponto P0, vai ser satisfeita uma relação desse tipo, uma relação de ortogonalidade, certo? O gradiente de f no ponto extremo vai ser perpendicular, né, a essa derivada aqui, tá? Ok? Isso aí vai acontecer, né? Agora, por outro lado, o gradiente da função g em ponto P0 também. Então, como a gente vai ter duas relações, né? Duas restrições, então a gente vai ter o gradiente de g e o gradiente de h. Ambos vão satisfazer essas relações, tá? Ambos vão satisfazer, né? Então, no caso de uma restrição, a gente prova, né, que o gradiente de f tem que ser paralelo e, portanto, múltiplo do gradiente de g.
No caso de duas restrições, né, dá para mostrar, em termos da álgebra linear, este aqui pode ser reinterpretado dizendo que gradiente de f em P0, dizer que é paralelo, pode ser reinterpretado como dizendo que ele é uma combinação linear disso daqui. Mas, no caso de duas condições, eu vou ter, né? Vou ter o quê? Duas condições desse tipo. Então, a reinterpretação é que esse cara aqui vai ser combinação linear do gradiente de G e o gradiente de H. Tá? Certo? Eu não vou fazer aqui, né? Você pode dar uma olhada aí no texto, em outros materiais. Certo? O processo é bastante semelhante, né? Tá? Então, aqui o que vai acontecer, como mencionado acima, né? Como mencionado, é que o gradiente, deixa eu anotar aqui, né? Caso, ou se f, desculpa aqui, se f tem extremo, né? Num ponto P0, né? Extremo em P0, né? Um P0, que vai estar na interseção dessas duas superfícies, em S1 e S2. Porque dessa vez você vai ter duas superfícies de nível. A primeira superfície, S1, ela vai estar dada pela G. Então, X, Y, Z, que pertence a U, né? Tal que G em X, Y, Z igual a K. Essa primeira superfície de nível, né? E a segunda superfície de nível, né, vai ser dada pelos pontos X, Y, Z, que satisfazem essa equação aqui. Tá? Então, dizer que esse ponto está sujeito a essas duas restrições, então, geometricamente significa que ele vai morar na interseção dessas duas superfícies de nível. Tá certo? E então, o que tem que acontecer? O gradiente de f, desculpa aqui, o gradiente de f no ponto P0, no caso de uma restrição, era a combinação linear apenas do gradiente de g. No caso de duas, ele vai ser combinação linear, ou seja, vai morar no espaço gerado por esses dois vetores gradientes. Então, você vai precisar de dois parâmetros, né? Então, vai ser lambda vezes, isso significa dizer que é combinação linear, né? Lambda vezes o primeiro, mais mu vezes o outro gradiente. Gradiente dado por este daqui. Tá? Onde esses lambda e mu são números reais, né? São números reais, que são os chamados multiplicadores de Lagrange. Nesse caso, então, a gente vai ter dois, né? Dois parâmetros, aí, dois multiplicadores de Lagrange. Obviamente, se você tem mais restrições, você vai ter mais multiplicadores de Lagrange e o método vai ser semelhante. Tá? Multiplicadores de Lagrange. Porém, que vai aumentar aqui a quantidade de equações, né? Porque tudo isso daqui, o ponto P0, veja, ó, ponto P0, ele pertence tanto a S1 como a S2, ou seja, satisfaz essa equação, Aí você tem duas equações, certo? E aqui também você vai ter três equações, 3 mais 2, em total você vai ter 5 equações. Quais? Então, essa primeira relação aqui indica, por exemplo, na primeira coordenada, com relação a x, você vai ter isto daqui, derivada parcial de f com relação a x, você tem que resolver isto. É lambda vezes derivada parcial de g com relação a x, mais mu vezes a derivada de h com relação a x. Primeira equação. Segunda,
Mesma brincadeira, só que com relação a y, né? Lambda vezes, né? Isto aqui com relação a y, mais mu vezes derivada parcial de h com relação a y. Aqui, derivada parcial de f com relação a z, igual a lambda vezes derivada parcial de g com relação a z, mais mu vezes a derivada parcial de h com relação a z, e aumentou uma equação, né? A primeira, dada pela restrição g, gx é igual a k, e a segunda, h, x, y, z, igual a L. Tá? Então temos, olha, 5 equações, né? 5 equações, certo? Equação 2, equação 3, equação 4 e equação 5. Tá bom? Ok, então vamos ilustrar isso aí com um exemplo, né? Exemplo aqui. Exemplo. Determinar o valor máximo perdão, aqui um momentinho. Eli, com cuidado, quem é esse? Ah, tem cuidado. Tá, perdão aqui. Determinar o valor máximo de f da seguinte função. Essa função depende de 3 variáveis, igual a x mais 2y mais 3c, né? Na curva, certo? Na curva da interseção do plano, Isso aqui vai ser a primeira restrição. X menos y mais z aqui, mais z igual a 1. E a outra restrição é dada pelo cilindro, né? Com o cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 1, né? Então veja, qual é a interpretação geométrica aqui, né? Aqui você tem um cilindro, cuja equação é essa daqui, um cilindro circular reto, infinito, né? Certo? Tá? Com base circular, justamente esse círculo aqui, x quadrado mais y quadrado. Toda vez que você projeta sobre o plano xy, vai ter essa circunferência. Então tem um cilindro. Esse cilindro vai cortar a esse plano, né? Esse plano vai ter um corte aí transversal. E então essa curva aí que se origina aparentemente vai ser uma elipse, né? Uma elipse, certo? Então você vai determinar os valores, o valor máximo que toma essa função para pontos que estão dentro dessa elipse, né? Essa curva. Essa elipse aí, ela é uma curva fechada. Você está considerando apenas, certo? A elipse mesma, nada de seu interior. Então esse daí é uma curva fechada. Como isso aqui é uma função contínua, então ela vai ter de fato um valor máximo, tá certo? Bem, por que falamos de curva? Como eu disse aqui, né, o fato de que esteja sujeito a essas duas restrições aí, cada uma dessas determina superfície de nível e como o ponto vai estar na interseção. Então, essa interseção dessas superfícies determina a curva, né? Certo? A curva, ou seja, a curva, né,
o ponto mora na curva que justamente está na interseção, beleza? É por isso que o problema, nesse caso, é enunciado dessa forma, tá? Bem, como a gente vai resolver? Essa daqui é a nossa função, que vamos tentar maximizar. E aqui estão as restrições. A primeira a gente pode chamar de G e a segunda de H, certo? Então vamos lá com a solução, né? Como são duas restrições, dois parâmetros, né? Então a função f está aí, né? Fx, y, z, né? X mais 2y mais 3c, né? E aqui a função g, x, y, z, seria este daqui, x menos y mais c, né? O k é igual a 1, né? E a outra função, h, é dada por essa função quadrática aqui, x quadrado mais y quadrado, soma de quadrados. Veja que o z não participa aí, né? O L, que nós chamamos, é igual a 1, tá? Então, quais são as equações que vão se originar aqui? Primeira, temos que derivar f com relação a x, e ela vai ter essa forma, né? Vai ser lambda vezes derivada de g com relação a x, mais mu, derivada de h com relação a x. Mesma coisa para y, para z. Tá? Então, vamos lá. Vamos montar nosso sistema aqui, ó. Então, olha, primeiro, com relação a x, deriva isso daqui. Com relação a x, eu estou vendo que aqui é simplesmente 1, né? Lambda vezes, aqui vem a derivada de g com relação a x, simplesmente 1, não é isso? Mais mu, e aqui você deriva com relação a x, 2x. Tá? Agora, derivada da f com relação a y é 2. Lambda vezes derivada de g com relação a y é menos 1, não é isso? Mais mu vezes derivada de h com relação a y, 2 vezes y, né? Agora com relação a z, aqui é 3, lambda vezes, com relação a z, aqui é 1, mais mu vezes, aqui não aparece z, então sua derivada com relação a z é 0, beleza? Tá? Qual é a seguinte equação? G igualar a K. Quem é o K? Onde mora aqui? Esse plano aqui, igual a 1, né? E a outra igual a 1 também, tá certo? Então, a outra equação é x menos y mais c igual a 1, né? Essas equações que já vêm dadas acima, né? E o cilindro, x quadrado mais y quadrado igual a 1, beleza? Aí estão nossas 5 equações. Equação 1, 2 e 3. O objetivo, então, é achar o valor de x, y e z que satisfazem simultaneamente todas essas equações. Como a gente resolve? Olha, na 3, para nossa sorte, esse u é descartado. E então a gente já obtém o valor de lambda, né? Lambda vai ser igual a 3. Tá certo? Então, podemos substituir em 1, por exemplo, né? Em 1 para ver as relações com mu, né? Certo? Então, vamos ver aqui. Na equação 1, que podemos obter? Como lambda vale 3, substitui aqui, né? 3 vai ficar 1 menos 3 menos 2, né? Menos 2 vai ser igual a mu 2x, mu 2x, mu vezes 2x. Obviamente, esse 2 pode ir embora, tchau. E a gente vai ter a seguinte relação. Menos 1 é igual a
mu vezes x, né? Agora, na equação 2, certo? Equação 2, vamos substituir, já sabemos o valor de lambda, né? Lambda é 3, então aqui vai ser menos 3, vai passar ao outro lado como 5, né? 5 igual a mu vezes 2y, não é isso? Na parte 2, né? Tá? E então, aqui a gente vai ter que mu y é 5 meios, né? 5 meios é igual a mu y, certo? Olha, o que podemos fazer aqui? Veja bem, aqui na equação 5, temos uma relação entre x e y apenas. E aqui você pode deixar x e y em termos de mu. Certo? Então a gente vai ter o seguinte. X vai ser igual a menos 1 dividido por mu. Y vai ser igual a 5 dividido por 2 mu. Veja que mu não pode ser zero, né? Porque se mu for zero, olha, por exemplo, aqui seria zero igual a menos 1. Não. Então faz sentido isso daqui. Isto vamos trabalhar em 5, né? Em 5, na equação 5, por quê? Porque aí eu tenho apenas com x e y, e ambas estão em termos de mu. Então substitua. X menos 1 dividido por mu ao quadrado, você vai ter 1 dividido por mu ao quadrado, mais y ao quadrado, 25 dividido por 4 vezes mu quadrado, tudo isso igual a 1, né? Tá, então, daqui, denominador comum, ou todo multiplicado por 4 ao quadrado, né? Certo? Vamos ter o quê? 4 mu quadrado, né? Denominador comum, né? Aqui seria, tá faltando 4 aqui, né? 4 mais 25, 29, né? 29 igual a 1. Né? E aqui, então, a gente teria que mu quadrado é igual a 29 quartos, não é isso? Portanto, mu vai ser igual a mais ou menos raiz de 29 dividido por 2, certo? Temos dois valores, não? E com os dois valores, a gente vai obter os valores de x e y, né? Certo? Porque aqui está, ó. X vai ser menos 1 dividido por mu. Y é 5, 2 mu, tá? Então, primeiro, caso x, aliás, caso mu seja igual a raiz de 29 dividido por 2, né? Então, x, que valor vai tomar? X é o inverso de, menos o inverso de mu, né? Menos o inverso de mu. Tá, então vai ser menos 2 dividido por raiz de 29, não é isso? Quem é y? Y é igual a quanto? 5 meios multiplicado pelo inverso de u. Então, 5 meios pelo inverso, é 2 raiz de 29, né? Tá, já vou colocar diretamente esses dois cancela, né? Então vai ser 5 dividido por raiz de 29, não é isso? São contas simples, tá? Esses são os valores de x e de y. Ainda a gente não usou a equação 4. Ela vai nos permitir achar o valor de z. Então, podemos substituir os valores, né, em 4 para obter o valor de z. Né? Isolando z. C de 4 vai ser igual a quanto? Deixe C sozinho do lado esquerdo, vai ser 1 menos x mais y. Vai ser 1 menos x mais y, né? Ou seja, vai dar 1 mais 2, né? Mais
é U menos x mais y, é isso? Isso aí eu estou errado. U menos x mais y, né? U menos x mais y. Mas parece que aqui 5 dividido... Tá correto. Então, Z vai ser igual a 1 mais 7 raiz de 29. Né? Então, a gente já tem um primeiro ponto, um primeiro candidato aqui, um primeiro ponto. Ele vai ter coordenadas, essa daqui, ó, menos 2 raiz de 29, certo? Y vai ser igual a 5 raiz de 29. E o valor de Z vai ser 1 mais 7 raiz de 29. Né? Esse aqui vai ser, então, o primeiro candidato, certo? Então, vamos chamar aqui candidato 1. Né? Um desses tem que ser o máximo. Né? Temos que comparar, é claro. Candidato 1. E a outra possibilidade é trabalhar com U igual a menos raiz de 29. Né? Então, vamos colocar aqui. Caso U tome o valor negativo, né? Mu é igual a menos raiz de 29 dividido por 2, menos raiz de 29 dividido por 2. Então, x, né? A única coisa que vai mudar com x e y é o sinal, que vai ser 2 raiz de 29 e aqui vai ser menos 5, né? 2 raiz de 29, y vai ser menos 5, né? Raiz de 29. E Z, agora Z tem uma cara. Este aqui, 1 menos x mais y. Z é 1 menos x mais y. Então vai dar 1 menos 2 raiz de 29 mais y, menos 5 raiz de 29. Né? Ou seja, 1 menos 7 raiz de 29. Então, o candidato 2 é o ponto Q, cujas coordenadas são 2 raiz de 29 menos 5 raiz de 29 e 1 menos 7 raiz de 29. Certo? Qual desses daí é o valor máximo? Temos que comparar, né? Candidato 2. Esse daqui é o candidato 2. Temos que avaliar. Um desses tem seu valor mínimo e outro valor máximo. Né? Como é pedido o valor máximo, então tem que ser o maior valor. Né? Quanto vale f? Vamos escrever aqui. Vamos comparar. Né? Então vamos comparar. F no ponto menos 2 raiz de 29. Quem é F mesmo? Quem é P? 5 raiz de 29 e 1 mais. Né? É 1 mais 7, é isso? 1 mais 7 raiz de 29. Tá, não é difícil fazer essa conta, né? Porque a função f é do tipo linear, eu acho. Né? Quem é f? Cadê f? Esse daqui, né? É a primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda, mais 3 vezes a terceira. Tá? Então, cadê? Primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda. Então, vai dar 10 aqui, né? Mais 3 vezes a terceira coordenada, né? Então, nós 3 vezes 21. Estou multiplicando por 3, não é isso? E aqui esse valor vai dar... aqui, menos 2 mais 10, 8, né? Certo? Esse aqui dá 8 mais 21. 29. 29
dividido por raiz de 29 mais 3. Obviamente, isto aqui é raiz de 29 mais 3. Esse é o valor no ponto, esse era o ponto P, né? Esse daqui é o ponto P, nós estamos, F aqui. Esse é o ponto P, certo? Ponto P. Tá? E da mesma forma, a gente pode calcular o valor em Q, né? F em Q é simplesmente, qual era Q mesmo? Esse daqui, ó. 2 raiz de 29 menos 5, 1 menos 7, né? Então, é 2 raiz de 29. Aqui é menos 5 raiz de 29. E era... Aqui, ó. 1 menos 7 raiz de 29. 1 menos 7 raiz de 29, né? Então, como é a função? Soma a primeira coordenada, mais 2 vezes a segunda, mais 3 vezes a terceira. Então, a primeira, 2, raiz de 29, mais 2 vezes a segunda, menos 10, mais 3 vezes a terceira, 3, e aqui é menos 21, né? Isso aqui vai dar 3. Aqui, ó. Menos 10 menos 21 é menos 31. Menos 31 mais 2 é menos 29. 29 dividido por raiz de 29, raiz de 29, tá? Esse é o valor em Q, né? F em Q. Este é o F no ponto Q. Tá bom? Então, veja bem, qual desses valores é maior? F em P, raiz de 29 mais 3, ou esse valor? Obviamente, F em P, certo? Então, o maior valor é esse daqui, né? E outro será o menor valor, né? Caso seja pedido, né? Ambos os valores, ambos extremos são alcançados porque o conjunto onde a gente vai trabalhar, né? Vai ser fechado, certo? Então, aí a função contínua tem um valor máximo e mínimo. Este daqui seria o mínimo absoluto. E este aqui seria o máximo absoluto, né? No caso, como foi pedido o máximo, é esse cara aqui, tá? Qual ponto? Nesse ponto aqui, com essas coordenadas aqui. Tá bom? Bom, então vamos parar por aqui.